Inicialmente, queria agradecer o convite do Instituto Ação Responsável, da Frente Parlamentar, em nome da excelentíssima deputada Isa Arruda, em nome da qual cumprimento todas as autoridades presentes nesse auditório. Eu vou falar um pouco sobre a oncopreservação, né, que é a preservação da fertilidade nas pacientes oncológicas. E eu queria abrir um parênteses aqui em homenagem à Ládia Deise, escutei seu depoimento, e eu queria lhe dizer que eu tenho uma experiência familiar de cura do câncer. Minha mãe, ela é sobrevivente do câncer, ela teve um câncer de mama aos 49 anos e foi curada. Ela viu a filha passar no vestibular de medicina, ela viu a filha se formar, eu até me emociono. Ela viu a filha casar e ela viu a filha ter filhos e conhecer os seus netos. Então, existe, sim, vida e qualidade de vida após a cura do câncer. Então, vamos lá. O câncer hoje é o principal problema de saúde pública no mundo, né? A população tem envelhecido e é consequência do envelhecimento, né, o surgimento do câncer. Além disso, a gente sabe que o estilo de vida da população moderna, né, com a alimentação, com a poluição, enfim, com os hábitos de sedentarismo, são fatores de risco para o aumento da prevalência dessa doença. Tá? Então, o câncer, ele realmente tem nos desafiado. Eu trago aqui dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são dados de 2023, onde vocês podem ver, né, o câncer de mama liderando aí o ranking como o câncer mais prevalente no público feminino. Só no ano de 2023, nós tivemos mais de 73 mil novos casos aqui no país de câncer de mama. Tá? Mas, em paralelo a esse avanço da doença, a medicina também tem avançado e novos exames para diagnóstico precoce da doença têm surgido, novas terapêuticas também têm sido descobertas e a cura do câncer hoje ela é uma realidade. Tá? Em paralelo a isso, a gente tem também uma mudança no perfil sociodemográfico do país, enfim, do mundo todo. As mulheres elas têm adiado a maternidade. Então, aqui no nosso país, os últimos dados publicados pelo IBGE, eles colocam ali que nos últimos 22 anos, as mulheres têm deixado para ter filho depois dos 30 anos, aí entre os 30 e os 39 anos de idade, e isso faz com que a gente tenha aí uma interseção de mulheres que ainda não iniciaram o seu planejamento reprodutivo, ou seja, ainda não são mães, e que acabam recebendo o diagnóstico do câncer. Mas sabemos que as taxas de cura elas têm aumentado e isso tem gerado uma demanda muito grande, uma procura enorme por tratamentos de preservação da fertilidade. Tá? Preservação de fertilidade é sinônimo de construção de família, é sinônimo de oferta de qualidade de vida para os pacientes sobreviventes de câncer. Hoje, só nos Estados Unidos, a gente tem 500 mil de sobreviventes de câncer pediátrico, que é o câncer diagnosticado na infância, e, fora isso, a gente tem milhões de pessoas sobreviventes de câncer no mundo inteiro. Eu trago aqui alguns dados para ilustrar essa situação. Hoje, nós temos 1,3 milhões de mulheres sendo diagnosticadas com câncer durante o seu período de vida reprodutivo. Tá? E 42% dessas mulheres elas vão evoluir com falência ovariana secundária ao tratamento quimioterápico. Isso significa que a quimioterapia ela tem um poder de dano irreversível no ovário da mulher. Então, uma parcela dessas mulheres elas vão entrar na menopausa após o tratamento quimioterápico e o restante, que não vai entrar na menopausa, vai ter um dano à população folicular, né, ao estoque de óvulos,
tendo comprometimento, então, do seu potencial reprodutivo. E um dado interessante é que 75% dos jovens, né, diagnosticados com câncer, eles manifestam, sim, o desejo de ter filhos. Além disso, uma estatística importante é que 38% das mulheres sobreviventes do câncer, elas têm menos probabilidade de conseguir engravidar depois do diagnóstico. Então, a necessidade do tratamento de preservação de fertilidade, ela nunca foi tão grande no mundo inteiro. A infertilidade, ela é a principal sequela a longo prazo do tratamento do câncer. E até 50% das pessoas que passam por esse diagnóstico referem que não foram informadas, que não foram educadas sobre a possibilidade de congelamento de óvulo. Isso é um dado bem preocupante. Falta informação. Eu sempre gosto de colocar essa frase nas minhas aulas. Minha experiência pessoal de consultório é que as pacientes que têm o diagnóstico de infertilidade pós-cura do câncer, elas relatam que a dor de não poder ser mãe, a dor de não poder construir família, supera a dor do diagnóstico do câncer. Níveis elevados de preocupação reprodutiva são associados com maior probabilidade de desenvolvimento de transtornos depressivos moderados e até grave, que podem até levar ao suicídio. Vários órgãos médicos apoiam e incentivam a preservação da fertilidade. O Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta, né, essas técnicas como uma técnica segura. Várias meta-análises, vários estudos científicos, eles apontam que é um tratamento seguro. A preservação de fertilidade, ela não aumenta a recorrência do câncer, ela não aumenta o risco de metástase, que é uma das grandes inseguranças dessas pacientes, e ele pode sim ser ofertado com muita segurança. Hoje nós dispomos de algumas técnicas. A mais conhecida é a criopreservação de óvulos ou oócitos. Também temos a criopreservação de tecido ovariano, que pode ser usado para crianças pré-púberes, que são meninas que ainda não entraram, né, na puberdade e que às vezes recebem um diagnóstico de uma leucemia e aí precisam ser submetidas a um tratamento oncológico. E a criopreservação de embrião, que, enfim, ela, no contexto oncológico, ela não é tão utilizada. Eu trouxe para vocês aqui um guideline da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que foi publicado em janeiro desse ano, onde esse órgão ele aconselha fortemente que todos os médicos aconselhem seus pacientes oncológicos a preservar a fertilidade, porque a preservação e a orientação sobre preservação de fertilidade, ela reduz arrependimento e ela reduz insatisfação a longo prazo, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ela é essencial e ela independe de idade, independe de paridade, de prognóstico do câncer, enfim, de orientação sexual ou de classe socioeconômica do paciente. E ela deve ser indicada assim que a paciente descobre a doença. A preservação oncológica ela é uma urgência dentro da medicina reprodutiva. A paciente que recebe o diagnóstico, ela precisa ter seu tratamento iniciado e terminado dentro de um prazo máximo de 20 a 30 dias, para não comprometer o início da quimioterapia. Então, como o Dr. Rui já falou muito bem, né, eu não vou me prolongar, a infertilidade ela é sim uma doença, tá? E ela é um problema que traz implicações médicas e psicoemocionais, e é uma condição que dificulta o planejamento familiar. Planejamento familiar esse que é um direito do cidadão, né, salvaguardado na Constituição Federal, e que na Lei 9.263, que é a lei que regulamenta, né, o artigo 226 da Constituição,
no artigo 9, diz que para o exercício do direito ao planejamento familiar serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos. E que as ações de planejamento familiar, elas serão exercidas tanto por instituições públicas quanto privadas. Contudo, apesar da saúde se constituir um direito do indivíduo, a discussão sobre preservação oncológica da fertilidade no SUS ainda é um tema delicado e pouco discutido. Os tratamentos de fertilização e de preservação da fertilidade, eles ainda não são universalmente e equitativamente distribuídos. Eu trago aqui a mesma portaria que o Dr. Rui trouxe, falando sobre os 10 centros hoje disponíveis no país e ressaltando que o Nordeste, o meu Nordeste, tem apenas um centro, que é o centro da Universidade do Rio Grande do Norte, onde a gente consegue fazer ciclos de fertilização in vitro e oncopreservação. Porém, esse núcleo, esse centro, ele só consegue assistir pacientes do estado do Rio Grande do Norte. Não existe uma regulação entre as secretarias que possam encaminhar uma central de regulação que encaminhe pacientes de outros estados. Então, infelizmente, hoje em Pernambuco, nós tínhamos ali um centro em Recife, que era o IMIP, onde eu fui formada, mas desde 2016 ele não atua mais, ele fechou por uma decisão, política de contenção de gastos. E aí, a perda da fertilidade, para finalizar, já foi relatada como um dos grandes efeitos colaterais do tratamento oncológico. E a preservação de fertilidade, ela traz esperança, Esperança, que é aquela palavra, a deputada estava aqui usando no discurso dela, que é muito, muito necessária nesse momento de dor do paciente oncológico, E como é que a gente consegue avançar nesse cenário? Fortalecendo os centros já existentes no país, aumentando as fontes de recurso, as fontes de financiamento e abrindo novos centros no país, Porque preservar a fertilidade é preservar sonhos. E esse é o nosso objetivo hoje. Obrigada, estou à disposição para esclarecimentos.